estudar atalhos para concurso? Você também tem essa dúvida? Bom, um aluno, o Felipe, enviou um e-mail para mim perguntando, né, pedindo uma ajuda, como que eu faço para estudar para concursos? E por isso estou gravando esse vídeo, porque a dúvida de um, provavelmente a dúvida de muitos. E sim, os atalhos, né, eles são muitos e eles são muito cobrados em questões de prova. Eu vou trazer para vocês aqui esse estudo nos navegadores, nos editores de texto e no Microsoft Windows, ok? Bom, a primeira coisa, quais atalhos que eu estudo, já que existem, sim, tantos atalhos, né? Você tem que selecionar esses atalhos. E como que você faz isso? Você vai pegar as questões de prova da sua banca e ver quais são os atalhos mais cobrados pela sua banca. Então, esse é um passo. Através das questões, você sabe o que sua banca cobra. Mas eu vou começar falando aqui, então, dos navegadores. Olha só. Então, aqui eu fiz uma tabela. Isso aqui é uma técnica de estudo, na verdade. O que você faz? Eu não sou só professora de informática, eu sou orientadora de estudos também, então sempre levo técnicas para os meus alunos, maneiras de estudar que facilitam memorizar, né, com mais rapidez, enfim, todo esse enorme conteúdo que vocês têm aí para levar para a prova na cabeça de vocês. Então, uma técnica é quando você tem assuntos distintos ou semelhantes, assim, de vários conceitos, você pegar uma folha A4, como eu fiz aqui, e dividi aqui em 4 colunas. Por quê? Porque eu coloquei aqui 3 navegadores, tá? Poderia ter colocado o Microsoft Edge também, enfim. Se na tua prova só cair em 2 navegadores, você vai colocar apenas 2. Então, dessa maneira. Por quê? Porque se você observar aqui nessa coluna, o que é que a gente tem? A gente tem o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, o Google Chrome, ok? E aqui é a ferramenta, olha só. A gente tem várias ferramentas dos navegadores. Se você observar, navegação privativa, navegação anônima. No Internet Explorer é Ctrl+Shift+P, no Mozilla Firefox Ctrl+Shift+P e no Google Chrome é Ctrl+Shift+N. Então a gente tem uma pequena diferença aqui entre eles. Agora, dá uma olhada para o restante dessas ferramentas. Nova guia, Ctrl+T em todos os navegadores. Nova janela, Ctrl+N em todos os navegadores. E se você olhar assim por diante, olha aqui, eu tenho mais atalhos aqui, mais dessa tabelinha. Essa tabelinha, então, ela tem os atalhos mais cobrados dos navegadores. E quando você faz esse tipo de tabelinha aqui para os navegadores, é claro que você vai poupar tempo, porque você não vai falar assim, hoje eu vou estudar os atalhos do Internet Explorer, e amanhã do Mozilla Firefox e depois de amanhã do Google Chrome. Não, você estuda tudo junto, com essa comparação. E você percebe que dos principais atalhos, olha só, aqui mais um pouquinho, o que eu tenho de diferente é apenas ali na navegação anônima, navegação privativa. Ok? Então, é claro que isso vai te auxiliar bastante. Então, para você montar essa tabelinha, você pode ir... aqui, professor, você trouxe essa tabelinha pronta, passa para mim num PDF. Eu posso fazer isso. Mas eu estou aqui para mostrar para você como estudar. E não é a melhor maneira eu trazer uma tabela pronta para você e você ficar ali lendo esses atalhos. É isso que você sente, que você pega uma tabela pronta e fica lendo os atalhos, você sente que você não memorizou esses atalhos. Não é verdade? Então, você quer memorizar. Então, você vai fazer a sua tabela. Você pode abrir cada software, vai lá no menuzinho, né? E você tem lá no menuzinho do Internet Explorer, do Mozilla Firefox, no botão personalizar e controlar o Google Chrome, você tem ali os atalhos, ou vai no site, no suporte de cada, né, coloca atalhos, Google Chrome ali no Google, e você tem esses atalhos. E como que você monta essa tabela? Porque se você for, por exemplo, no site, no suporte de cada
navegador, ali vai ter um monte de atalho que você vai dizer, mas não, como é que eu vou estudar tantos atalhos e nem todos são cobrados? Pelas questões de prova, você vê quais são os atalhos cobrados. A outra maneira é você já pegar as questões da tua banca, ela cobra o histórico. Então, no Mozilla Firefox, como que é abrir o histórico nos outros navegadores? O que você estudar para um, o atalho que você estudar para um navegador, estuda para todos eles, ok? Certo? Então, e sempre começa por uma tabela como essa aqui, que tem os atalhos mais cobrados, ok? Bom, seguindo agora, eu vou falar do Microsoft Word, que também tem muita cobrança de atalho. E eu já vou falar junto até do Writer, tá? Que são os dois editores de texto que a gente precisa saber os atalhos. Então, no Word, as teclas de atalho, elas são baseadas no nome da ferramenta, da funcionalidade, em português. E no Writer, que é o editor de texto do LibreOffice, em inglês. Então, por exemplo, o negrito, o Word Ctrl N, né? E no Writer Ctrl B de bold, ok? Então, você faz essas associações, tá? Por exemplo, professora, como que é salvar no Word? É Ctrl S? Não. Você tem que ficar ligado nisso, porque a gente tem uma letra, mas tem várias ferramentas que começam com aquela letra. Aí, por exemplo, o Ctrl S é para o sublinhado. E o salvar no Word é o Ctrl B. Aí só, mas como é que eu vou lembrar do Ctrl B? Pensa que quem salva as pessoas, né, no mundo assim, são os bombeiros. Faz essas associações que se parecem muito bobinhas, mas que no final das contas, gente, elas ajudam muito, muito, muito você lembrar desses atalhos na hora da prova, ok? E aqui, olha só, então já tem essa super dica para você. Outra dica é essa aqui. Não sei se você é da época da Xuxa, mas eu, olha só, quando eu era criança, gente, ai que saudade desse tempo, acordar cedinho para esperar aquela nave descer, né? E uma das músicas da Xuxa que eu não esqueço é que ela tinha o abecedário da Xuxa. Ah, de amor, B de baixinho. E você pode trazer isso aqui, essa musiquinha aqui, olha só. A de abrir, B de salvar, C de copiar. E assim por diante. Parece brincadeira, mas é uma forma de estudar. Já teve alguma aula que eu cantei essa música assim. Então, é bem válido, né? Você pode pegar todo o A, B, C, D e coloca o Ctrl aqui na frente. Você pode fazer, ver todas as... Pode fazer para o Word, pode fazer isso para o Writer. E você coloca só o Ctrl, já põe todo o abecedário e você mesmo completa ali do ladinho. Você está fazendo esse estudo das teclas de atalho Ctrl mais alguma coisa, Ctrl mais uma letrinha. Porque, claro, a gente ainda tem Ctrl 5, por exemplo, que é o espaçamento 1,5 entre linhas. A gente tem o Ctrl maior, o Ctrl asteriscos, que é o mostrar tudo. Ou seja, não são só as letras, mas percebe que aqui você já consegue estudar muitos, muitos, muitos atalhos do Word. Então, presta atenção, essa aula não é para eu te passar os atalhos, a lista de atalhos. Essa aula é para eu te passar como estudar os atalhos. Então, você pode fazer dessa forma no Word. Coloca o Ctrl, né, todo abecedário, e vão faltar poucos atalhos, né, que saem daqui. Que tem atalhos com 3 letrinhas, tem o atalho do pincel de formatação que é Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, tem outros atalhos que saem daqui, mas aqui você já consegue estudar muitos atalhos, né? E muitos atalhos que caem em prova, tá? Mas não deixa de ver os outros atalhos também, tá? Não deixa de ver os outros atalhos também. E aí você vai fazer como? Se você tem o Word, só o Word na tua prova para estudar, faz a tabelinha com os atalhos só do Word. Você pode ir no próprio Word, passa o mouse em cima do botãozinho
e ali o Word já vai te dizer qual é o atalho dessa ferramenta. Você pode fazer isso em todas as guias. E dali você vai selecionar aquilo que a tua banca costuma cobrar, porque tem banca que de vez em quando ela cobra um atalho que nunca caiu em prova. E tem banca que é sempre em cima daqueles atalhos. Então, se a tua banca é sempre em cima daqueles atalhos, você vai estudar aqueles atalhos que ela cobra, né? Mas se ela costuma assim inovar, aí faz um estudo aí mais completo. E aqui, então, a gente tem os atalhos do Word e do Writer, né? LibreOffice Writer. Então, a mesma coisa que eu falei para você lá nos navegadores, você vai pegar uma folhinha 4, você vai dividir em 3, vai colocar o nome da ferramenta ali, né, tá? Recurso, como que é no Word e como que é o atalho no Writer. Então, por exemplo, para eu abrir um arquivo novo no Word, é Ctrl O, posso até pensar que é O de ovo, né? Só faltou a letra N aqui. Só faltou a letra N que foi lá pro negrito, Ctrl N, né? E aqui no Writer é Ctrl N. Né? O abrir no Word, Ctrl A de abrir, no Writer, Ctrl O de open. Então, você vai fazer essa tabela comparativa. E aqui, gente, você está estudando os dois navegadores de uma só vez. Então, quando cai dois, né, editores de texto, 2, 3 navegadores, faz dessa forma que te ajuda bastante, tá? Então, faz essa tabelinha comparativa aqui, certo? E aí, a gente tem aqui, olha só, nossa, um monte de atalho aqui nessas telinhas aqui que eu coloquei, tá? E a gente tem o Windows, né? Como é que a gente estuda os atalhos do Windows? O Windows, gente, além de você pegar a tecla Ctrl e fazer com todo o ABC, como eu falei para você lá do Word, né, musiquinha da Xuxa, Alt também, porque a gente tem, né, Alt Tab, né, você tem que selecionar esses arquivos, esses atalhos principais. Ainda a gente tem os atalhos importantíssimos com a própria teclinha do Windows. Então aqui eu fiz desenhadinho, bonitinho, numa espécie de mapa mental, né? Alguns atalhos com a tecla Windows. Então, no Windows você tem que ter essa preocupação com essa teclinha também. Então, olha só, o Windows D é um atalho que cai muito para mostrar a área de trabalho. O Windows E, o Windows Explorer ou explorador de arquivos, se for lá na versão 8 ou 10, né? Então, você tem que ter essa preocupação com a teclinha Windows. Então, você vai fazer a mesma coisa. Vai fazer tabelinha, pode fazer tabelinhas, tá? Depois que você faz uma tabela com os principais atalhos, seja aqueles usando Ctrl ou Alt, né? E também o logo ali do Windows, né? Você pode depois, a partir dessa tabelinha, colocar, né? Dar uma olhada, dar uma estudadinha e coloca Ctrl, né? Coloca as letrinhas lá, B, C, Ctrl A, o que faz no Windows, Ctrl B, Ctrl C, né? O que faz cada atalho dele. Mas no Windows, os principais, e isso que eu falo, né, Ctrl C, por exemplo, Ctrl A, mais lá no gerenciador de arquivos, né, no explorador de arquivos, o F2 para renomear, porque o explorador de arquivos ele faz parte, tá, do Windows, não esquece dele então dessas teclinhas, ok? E essas teclinhas com o logotipo do Windows quando se trata de Windows, são as que mais caem em prova. Tá? Então, faz, né, com todas as letrinhas também, o que significa cada atalho ali, que você já vai estar muito, muito preparado. Já é eu ia falar um grande início de preparação, mas, cara, é preparação quase completa. Depois disso, claro que a gente tem outros atalhos, mas que daí você vai estudar até por questões esses atalhos, né? Uns atalhos um pouquinho diferentes, ok? Então, aqui, olha só, para quem quiser dar um printzinho na tela, né? Ou mais um pouquinho aqui de atalhos do Windows, agora com Alt, olha só, o Alt Enter, Alt Tab, Alt F4, né? E aqui do outro ladinho outros atalhos, o Shift Del,
o Ctrl ESC, o F2, né? Então o Shift Del, é atalho do Windows, é da lixeira. Sim, a lixeira do Windows. Então percebe que você tem vários softwarezinhos dentro do próprio Windows para você estudar esses atalhos, ok? Então, espero que essa aula tenha ajude você a organizar o teu estudo de atalhos, tá? Outra dica, assim, bem legal, é quando você tem dificuldade em determinado assunto de memorizar, né? Aqui a dificuldade, gente, é só memorizar. Compra uma lousa, tá? Essas lousas, quadro, né? Eu tenho uma lousa de caneta, assim, porque giz dá alergia, faz sujeira, enfim. Então, compra uma lousa e aí você começa, Ctrl A, Ctrl B, Ctrl C, né? O Windows A, você começa a fazer isso na lousa. Ensina os atalhos pro gato, pro cachorrinho, o cãozinho, né? O cachorrinho, tão bonitinho, doguinho, fala doguinho. Pro gatinho, pro teu peixinho, pro teu irmão mais novo, pro teu filho, pro teu filhinho. Ensina os atalhos. Gente, ensinar é a melhor forma de aprender, de memorizar, tá? Então, e acho que vai ficar até divertido se você colocar aí, por exemplo, alguém da tua família, põe uma lousa. Adivinha aqui, porque todo mundo, né, é usuário ali do Word, do Windows, de qual é atalho. E a dica final é usar, né? Quando você estiver usando o Word, procura usar atalhos. Quando você estiver usando o navegador, estiver usando o Windows, procura usar os atalhos, né? Usar também vai fazer com que você memorize, ok? Então, grande beijo para você, um prazer estar aqui com você sempre e até a próxima.